possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. As instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Exatamente nesse sentido é que a aplicação da pena tem fundamental importância, com imparcialidade, com igualdade, com coerência, mas é importante que a resposta estatal, como disse nosso presidente da turma, ministro Flávio Dino, a resposta estatal não é vingança, mas a resposta estatal deve ser dura para punir aqueles que tentaram acabar com a democracia no Brasil e evitar que outros se arvorem de substitutos do povo, que ano que vem novamente será chamado para votar e escolher seus representantes, e com a certeza que, assim como em 2022 a democracia foi garantida no Brasil, em 2026 será, 2030 e assim por diante. E esse Supremo Tribunal Federal sempre estará aqui a postos para defender a democracia, para defender o Estado democrático de direito. Não sei não. Alexandre de Moraes no Supremo tem um discurso, no microfone aí ao vivo ele tem um discurso, que nem aí. Moraes diz que redução de pena é flerte com golpe, né? E foi dito por senadores ontem, naquele dia ridículo e vergonhoso, de fazer uma dosimetria inconstitucional, ainda por cima mudaram a redação e não voltou para a Câmara, um outro ato mais inconstitucional ainda, porque não seguiu na forma também correta, e disseram que ele e o Gilmar Mendes e um outro ministro, não me lembro qual era, mas eram 3 ministros, estavam orientando e validando esse tipo de manobra. O Espiridião Amin Hipócrita citou até um trecho da Bíblia do Gênesis que fala da escada em que Jacó viu o anjo subindo para o céu e descendo, e que ele disse que a dosimetria era o primeiro degrau, como se golpismo fosse comparado à escada do céu onde anjo sobe e desce, como se a extrema-direita, que queria matar presidente, que quebrou os 3 poderes e queria derrubar a democracia, poderia ser enquadrada num ato espiritual religioso como o de Jacó, né? Mas ele fica citando a Débora do Batom, a Débora de Batom, como se ela tivesse feito lá em Brasília, pegado o carro dela, ou seja lá de que foi que ela foi, e ido para Brasília só para escrever na estátua de Batom. Não, ela estava no meio de um grupo que estava tentando derrubar a democracia. Se ela tivesse no meio de uma quadrilha que estivesse sequestrando um banco, e ela não participasse de ensacar o dinheiro, nem nada, e só chegasse e escrevesse no vidro do banco, como ela escreveu lá, e a quadrilha fosse pega e ela fosse pega no meio, seria condenado pelos mesmos crimes dos outros que portaram arma e que sacaram dinheiro. Então, isso é papo furado de falar Débora de Batom, só usou batom. Não, ela estava no meio de um grupo tentando derrubar a democracia e quebrando a sede dos 3 poderes. Não importa se ela quebrou um caneco lá, não importa se ela quebrou um vidro, nada, ela estava no meio. Então, quem anda com porcos farelos come, é o que os antigos sempre diziam. Então eu acho isso vergonhoso, o Supremo ter um trabalho enorme, um gasto enorme, PGR, Polícia Federal, com investigação, com depoimentos, com isso, com aquilo, podendo cuidar de diversos casos importantes que tem no Brasil. A extrema-direita, desde 2016, que dá prejuízo ao Brasil, era movimento de Brasil livre, MBL, não sei o que, sempre atrapalhando a democracia, atrapalhando os poderes, tentando derrubar a democracia. Depois veio o Bolsonaro criando confronto entre os poderes, fez uma péssima gestão na pandemia, morreu milhares de pessoas, e até hoje está aí, a extrema-direita dando trabalho e prejuízo ao Brasil. Nem tinha acabado a votação do segundo núcleo, ainda estava sendo votado lá no Supremo, e os senadores correndo por cima de tudo, tentando um jeitinho brasileiro, né, como é de costume, para o texto não voltar para a Câmara, fazendo uma coisa completamente inconstitucional. O próprio Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, admitiu que era inconstitucional, mesmo assim foi para o plenário e foi votado rapidamente para fechar o ano,
tendo milhões de coisas mais importantes para ser votado, como, por exemplo, a das facções criminosas, a segurança aí. Salvador está entregue, enquanto o Jacques Wagner está dando uma de pimpão lá, de amigo dos bolsonaristas, vendendo a dosimetria por dinheiro no orçamento, né? E ele ainda deu uma cara de pau de dizer hoje que não se arrepende de ter atuado pela aprovação da dosimetria. Sendo que aqui na Bahia, pessoas inocentes estão morrendo sem segurança, ele não fala um ai, não faz nada pela segurança da Bahia e está lá dando uma de senhor que está preocupado com quem está preso no 8 de janeiro. Ou seja, é uma vergonha. É sempre esse acordão de poderes. E o Lula também continua dando uma de João sem braço, dizendo que não sabia de nada, mas o líder lá do Senado, enquanto ele não demitir, eu vou dizer aqui que ele está mentindo. Ele está mentindo porque se ele manter o líder lá, aliás, como é de costume dele, investigação do Weverton Rocha aí também, com o INSS, já era para ele ter chutado ele da vice-liderança do PT. Aí fica sendo vídeo aí, vídeos e fotos e memes na internet dizendo, o vice-líder do governo, do rombo do INSS. Não importa se foi condenado, se não foi. Afasta. Se ele foi inocente, ele volta depois. Mas tomar alguma atitude. Mas o Lula não se comporta muito com essas denúncias de corrupção, não. Ele dá uma de João sem braço, faz de conta que não está sabendo. E aí fica esse joguinho de empurra entre a Gleisi, o Rui Costa e o Wagner, para dizer que um não sabia, que não sei o quê, e o Wagner assumindo a culpa sozinho. Eu duvido que o Wagner tenha tomado essa posição sem ter consultado o Rui Costa, chefe da Casa Civil, porque eles são um em carne. Sempre foram aqui na Bahia, um sucedeu o outro, e eles são do mesmo colégio eleitoral aqui da Bahia. Eu duvido que eles não tenham combinado isso. Aí fica o Lula dando um João sem braço para dizer que vai vetar querendo dar uma de herói. Mas deixaram passar, porque o Otto Alencar podia ter jogado para 2026, deu apenas 4 horas de vista e vem para cá com papo furado, dando entrevista que ia parar na CCJ, não sei o quê, e fizeram tudo rapidinho, quando é uma lei. O povo brasileiro é meses, anos, e não aprovam, fica enrolando. Agora, quando é uma coisa contra a democracia, ele disse aí, é flertar contra com o golpismo. E é mesmo. A direita nunca desistiu nesses últimos 60 anos e não vai desistir. Dando essa vez aí, eles estão com gosto de vitória na boca, eles vão tentar golpe de novo no futuro. E especialmente se eles ganhassem, eu creio que não, mas se eles ganhassem a eleição de 2026, eles iam tentar derrubar a Constituição e a democracia novamente. E os gargantas de aluguel, na CNN, no SBT, em outros lugares, ficam dizendo, os ministros do Supremo estão falando nos bastidores que não vão contra a aprovação do Congresso, porque eles é quem pode diminuir pena. Eles podem diminuir pena dentro de um rito normal, que não seja contra a abolição do Estado de Direito, que não tem anistia para esse tipo de coisa, é uma anistia disfarçada, e eles tinha que fazer o trâmite legal. Se mudou o texto, tinha que voltar para a Câmara. Não tinha esse papo furado, de emenda de reação do Sérgio Moro. Emenda para corrigir algum errinho e não para mudar o mérito, para tirar. E, segundo alguns especialistas, mesmo com essa mudança, ainda beneficia alguns crimes, alguns criminosos com esse texto que está passando aí, senão não vou conseguir reduzir a pena do Bolsonaro. Aí tem essa matéria também aí, do Globo, dizendo, Moraes pressionado porque com o voto do Zanin reconhecendo a anistia dos partidos políticos, das cotas de mulheres e não sei o que, não tem nada a ver a anistia de partido político, de prestação de conta e de cota de mulher, com atentado ao Estado Democrático de Direito, como foi feito no dia 8. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a anistia de partido político, de conta, que já é de costume, os partidos nunca são punidos no Brasil. Toda a vida tem esse papo furado de lei disso, de lei daquilo, que eles ignoram no TSE e no Supremo. Mas sobre derrubar a democracia é coisa totalmente diferente. Mas a mídia, a gente vê que é de direita, estão se alinhando para que essa anistia passe, porque a direita é sempre assim. Quando elas cometem crime, elas correm e dão um jeitinho para os colorinhos brancos, se escapar do crime, ficar pouco tempo preso. Mas vão lá mudando as leis no Congresso para piorar para as pessoas comuns, tirando direito no Código Penal, na Constituição, de pessoas comuns, mas eles é sempre os deuses intocados.